Olá, senhoras e senhores Neymarzetes, Mbappezetes, Messizetes, torcedores do Paris Saint-Germain no geral, se é que isso existe mesmo. Bom, rapaziada, o PSG caiu pela segunda vez consecutiva nas oitavas de final da Champions League. Temporada passada foi pro Real Madrid naquela virada histórica e dessa vez foi pro Bayern de Munique. E eu até me arriscaria a dizer que foi um dos confrontos mais fáceis dessas oitavas, mesmo o Bayern de Munique ganhando por um placar raso. Foi 1 a 0 no jogo de ida e 2 a 0 no jogo de volta. Foram partidas que o PSG não jogou absolutamente nada. E vem sendo assim há um bom tempo já. O time até no campeonato francês vem demonstrando futebol fraco, raso, sem objetividade, dependendo muito da individualidade de certos jogadores, principalmente a do Mbappé. E não é algo exclusivo dessa atual temporada. Há muitos anos o PSG está nesse limbo de investimentos e ambição em ganhar a Champions League, porém não ganha nada além dos campeonatos nacionais. E até mesmo na França, o PSG tem sofrido algumas pressões, né? Tanto é que caiu já nessa atual temporada para o Olympique de Marseille, na Copa da França. É um time fraco, monótono, sem criatividade, com péssimos resultados. E isso falando de um clube que tem Messi, Mbappé, Neymar, Marquinhos, Sérgio Ramos, Hakimi, entre outros grandes nomes do futebol mundial, e mesmo assim não consegue atingir seu objetivo máximo, que é ganhar a Champions League. Bom, mas então, o que é que leva o PSG a ter esse fracasso gigante em âmbito continental? Bom, na minha humilde opinião, o principal motivo para esse fracasso do PSG é a falta de planejamento esportivo, se é que tem um planejamento esportivo dentro daquela bagunça lá. Antes de tudo, vou dar um belo exemplo do que é ter um bom planejamento esportivo. O Oliver Kahn, o atual CEO do Bayern de Munique, foi questionado do porquê o clube nunca gastou mais de 100 milhões de euros em apenas um jogador. E o Kahn respondeu: investir muito dinheiro em um só jogador é sempre um grande risco. Tudo precisa ser feito com inteligência. O jogador precisa encaixar no nosso elenco tanto do ponto de vista econômico como esportivo. Cara, quando eu vi essa resposta do Kahn, eu pensei, pô, essa noção técnica e financeira é tudo que o PSG não tem. Um dos grandes exemplos disso foi o PSG, que chegou a recusar mais de 200 milhões de euros pelo Mbappé e oferecer ao mesmo um contrato muito fora da realidade, com um salário absurdo e privilégios que nenhum jogador deveria ter, tá ligado? Como você poder dar pitaco em quem contratar e quem sair, qual técnico deve chegar também. Isso tudo dentro de um contrato curto de apenas 2 anos, levando em conta que o Mbappé é um jovem com menos de 25 anos. Ou seja, tu tem que ser muito ignorante, muito burro para fazer um contrato desse, uma burrada dessa, tá ligado? Vamos lembrar ainda que o Real Madrid chegou a oferecer 200 milhões de euros pelo Mbappé, sabendo que o contrato dele terminaria no final da temporada. Ou seja, eles perderam ali 200 milhões de euros, porque eu duvido muito que o Mbappé vai renovar depois de 2024, que é quando termina o contrato dele. E muito provavelmente o Mbappé vai acabar brotando lá no Real Madrid, né, em 2024, de graça e ainda desempenhando um ótimo futebol, levando em conta que ele vai ter 25, 26 anos, não sei. Mas vai estar naquela idade auge, no seu auge físico, técnico, mental, talvez melhor do que ele já está agora. Para muitos, essa justificativa da falta de planejamento não faz muito sentido, levando em conta que o clube já contratou lendas de graça, como o Messi e Sérgio Ramos, que foram de graça para o clube. Porém, nome no futebol não vale de absolutamente nada, e parece que o PSG nunca aprendeu isso. Você contratar talvez o maior jogador da história do futebol de graça, parece algo muito genial, tá ligado? Porém, o PSG é um clube tão assim que ele conseguiu estragar com um trio que poderia ser fenomenal, que seria o Messi, Neymar e Mbappé. Não adianta ficar contratando jogador com status que você acha foda e ficar atacando em campo como se fosse uma Master League do PES, tá ligado? Isso nunca vai funcionar na vida real. Exibir um bom futebol para o trio e para a equipe como um todo exige tempo, técnica, tática, paciência e opções variadas, né? Tudo que o clube não tem e não quer ter, por conta justamente dessa falta de planejamento esportivo. Quando você quer ter Messi, Neymar e Mbappé entre os seus titulares, você já tem que contratar sabendo que nenhum desses três vai poder marcar. Ou seja, você vai ter ali praticamente 7 jogadores para compor um sistema de marcação que dê certo. Um meio campo que marque e vá sair para construir jogadas para quem tá lá na frente, de forma que também não deixe muito espaço lá atrás, tá ligado? Antes mesmo de você contratar os jogadores, você já tem que ir pensando nesses pontos táticos que a equipe tem que desempenhar em campo, tá ligado?
E o Paris Saint-Germain parece que até hoje não entendeu isso, e quando a gente assiste o jogo da equipe, a gente percebe isso cada vez mais. Pode ser um jogo da Champions League, pode ser um jogo do Campeonato Francês, da Copa da França, um amistoso, você vai ter essa mesma percepção. É um time bagunçado, cara. E não é só no ponto de vista futebolístico, é no ponto de vista até econômico, político, sabe? E não, isso não é apenas culpa do técnico do PSG, que é horrível. Até porque você ter um bom técnico exige um bom planejamento esportivo. Se o Galtier tá lá fazendo um péssimo trabalho, foi porque o PSG não quis ir atrás de bons nomes e nomes adequados para o que o clube deseja. Nós estamos falando da rapaziada que demitiu o Tuchel depois dele chegar na final inédita de Champions League. E posteriormente o mesmo ainda acabou ganhando a orelhuda com o mando do Chelsea, tá ligado? Todos esses fatores, esses detalhes contribuem muito pra gente perceber esse amadorismo que é a diretoria do PSG. Agora eu dou um pequeno espaço para uma discussão que eu vi recentemente no Twitter. Por que o PSG é considerado um fracasso e o Manchester City um sucesso? Levando em conta que são dois clubes que antes dos anos 2000 não tinham relevância no cenário europeu e tiveram dinheiro injetado para a contratação de jogadores e assim construir esse nome no futebol, incluindo ganhar a Champions League, coisa que nenhum dos clubes conseguiu até hoje. Bom, para explicar isso, precisa-se entender que o objetivo dos dois clubes são muito diferentes. Por exemplo, se o PSG ganhar uma Ligue 1 e perder a Champions League, a temporada é considerada um fracasso total. Agora, se o Manchester City ganhar a Premier League e perder a Champions League, a temporada é considerada um grande sucesso. Isso porque os objetivos, o projeto do PSG é unificado em ganhar a Champions League, tá ligado? Enquanto o Manchester City não. O Manchester City apresenta um projeto mais paciente, um projeto mais variado e ainda tem a vantagem de ter o seu campeonato nacional muito mais vantajoso e valorizado que o PSG. Porque, pô, você comparar a Ligue 1 com a Premier League, às vezes é até sacanagem, né? A gente sente o peso diferente que tem. Ademais, o Manchester City domina o futebol inglês já tem um bom tempo a partir das suas contratações que são muito bem filtradas e calculadas à medida do que o clube necessita e que o clube quer. Certo que às vezes nenhum jogador dá certo, às vezes eles pagam caro demais por certos jogadores, mas você, por exemplo, nunca vai ver o Manchester City pagando 220 milhões de euros em apenas um jogador que não consegue jogar mais de 31 jogos na temporada. Pegou a visão? Bom, rapaziada, o meu vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, você compartilha, comenta, dá like, o que você quiser, se inscreve, aí fica a teu critério. Eu tentei dar um breve resumo aqui, né, do que levou o PSG a esse fracasso continental que vem se prolongando há muitos anos. E é isso, né, mano, espero que você tenha entendido muito bem o que eu queria passar pra você. E é isso, muito obrigado por você que assistiu até aqui, valeu. Ela é rica, pai, Unifan, quero usar o lança do samba mal. O Vec colocou peito de silicone, tomei o melzinho, hoje em dois vai transar.